Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aos povos que habitaram a região da Mesopotâmia e vamos falar deste povo aqui hebreu que surgiu na cidade de Ur, né, no sul da Mesopotâmia, e que ele depois foi para uma região que nós conhecemos hoje como Palestina, que na época era chamada de Canaã. Então vamos lá. Bem, o legado cultural monoteísta, tá, dos hebreus. Migração, perseguição, lutas, né? Lutas e cativeiro fazem parte da história do povo hebreu. Mesmo sem construir um império territorial e vivendo dispersos pelo mundo, os hebreus conseguiram preservar sua tradição cultural e transmitiram uma herança a outros povos. Que herança foi essa, gente? O monoteísmo. E o que era o monoteísmo? A crença em um Deus único. Vocês lembram que nessa região aí da Mesopotâmia, todos os povos eram o quê? Politeísta. Inclusive, esses povos daí dessa região de Ur, eles eram politeístas. Mas, segundo a Bíblia, né, Deus falou com Abraão para que ele saísse dessa região e fosse para a terra prometida, que era Canaã, tá bom? Mas isso aí, eu tô só apenas explicando. A gente não vai se deter aqui em falar da Bíblia, da história da Bíblia. A gente vai falar aqui da história do povo hebreu. E ponto, certo? Bem, vamos lá. Então, para conhecer alguns aspectos da cultura desse povo semita, e o que significa semita? Esses povos seriam linhagens distintas de um mesmo ascendente, com o nome, não é, de Sem. Quem é Sem? Filho de Noé. Daí a palavra semita, vem da palavra Sem, o filho de Noé. Costuma-se usar a palavra mais frequentemente para se referir aos judeus, ok? Então, povo de origem semita é da linhagem de Sem. Quem era Sem? O filho de Noé. E também a gente pode chamar o povo semita de judeus. É a mesma coisa, tá bom? Para conhecer alguns aspectos da cultura desse povo semita, os pesquisadores utilizaram que fontes variadas, como vestígios arqueológicos ou textos do Antigo Testamento, tá? Bem, uma particularidade em relação à Bíblia é que o livro combina narrativas históricas com mensagens éticas e religiosas, e muitas de suas passagens ainda não encontraram confirmação nas pesquisas arqueológicas, tá? Gerando o quê? Um questionamento sobre a historicidade de alguns de seus trechos, tá? Mesmo assim, os textos bíblicos constituem material de trabalho do historiador e uma fonte rica de informação sobre os costumes, as crenças e amplos aspectos da cultura do povo hebreu. A história política dos hebreus. Muito bem. A história política dos hebreus, não é, antigos, né, pode ser dividida em 3 grandes períodos. Primeiro, o governo dos patriarcas, não esqueçam disso, o governo dos juízes e o governo dos reis. O governo dos patriarcas. Bom, segundo a tradição, o povo hebreu tem sua origem no clã do patriarca. Quem é esse patriarca? Abraão, que nasceu em Ur, no sul da Mesopotâmia, por volta do século 20 a.C., ok? Na época, a principal atividade econômica desse povo era o quê? A criação de gado. Abraão migrou para Canaã, a noroeste da Mesopotâmia, e seus descendentes ali viveram até a 3ª geração. Quando uma grande seca gerou escassez de alimentos, né, Israel, neto de Abraão, e seus descendentes partiram rumo ao Egito, tá? Partiram rumo ao Egito, onde permaneceram por aproximadamente 400 anos.
Em grande parte desse período, os hebreus estiveram sob o domínio dos faraós. No século 13 a.C., conduzidos por Moisés, os hebreus saíram do Egito e voltaram para Canaã, que hoje nós conhecemos como Palestina. Esse episódio ficou conhecido como Êxodo, tá? De acordo com a tradição religiosa hebraica, na travessia do deserto do Sinai, Moisés recebeu de Deus, Yahvé, que significa aquele que é, né? As tábuas dos 10 mandamentos, ou seja, as leis, tá? Divinas, firmando-se assim uma aliança entre Deus, o único e supremo, e os hebreus. Essa crença religiosa serviu para unificar ainda mais o povo hebreu. Então, o governo dos patriarcas foi nessa época aí. Abraão, Israel, tá? E depois, claro, Moisés, certo? Isso aqui foi apenas um breve resumo do governo dos patriarcas, tá bom? E depois do governo dos patriarcas, né, com a morte de Josué, né, começa aí o governo dos juízes. Em Canaã, os hebreus lutaram contra outros povos, porque, gente, quando os hebreus eles estavam ali, aliás, eles voltaram para Canaã, já existiam vários povos que daqui a pouco eu vou falar deles para vocês, tá? Bom, em Canaã, os hebreus lutaram contra outros povos, como cananeus e filisteus. Essas lutas duraram quase 2 séculos, tá bom? E nesse período, os hebreus foram governados por chefes políticos, militares e religiosos chamados de juízes. Embora os juízes adotassem uma postura enérgica em relação ao cumprimento dos costumes religiosos, eles não criaram uma estrutura administrativa regular. Ao longo de sua história, muitos hebreus passaram a trabalhar no comércio para garantir o seu sustento, tá? E essa atividade econômica teve rápido desenvolvimento entre eles. Então, os juízes, eles eram chefes políticos, militares e religiosos ao mesmo tempo. Bom, então, quais foram os juízes que governaram aí o povo hebreu por 350 anos? Foram 15 juízes. Otiniel livrou Israel do rei da Mesopotâmia. Eude expulsou os amoritas e os moabitas. Sangar matou 600 filisteus e salvou Israel. Débora, associada a Baraque, venceu os cananeus. Gedeão expulsou os midianitas do território de Israel. Abimeleque, pseudo-libertador, tá? Sem autoridade divina. Tola subjugou os amoritas. Jair subjugou os amoritas também. Jefté subjugou também os amoritas. Ibissã perseguiu os filisteus. Elon também perseguiu os filisteus. Abdom perseguiu também os filisteus. E Sansão também perseguiu os filisteus. Eli julgou a Israel como sumo sacerdote. E Samuel agiu principalmente como profeta. Então, aí foram os juízes que governaram esse período. Depois do período, gente, dos juízes, teve o período do governo dos reis, dos monarcas. Bom, durante lutas contra povos que habitavam a região de Canaã, os hebreus centralizaram o poder em uma monarquia, organizaram suas forças e enfrentaram seus adversários. O primeiro rei hebreu foi Saul, cerca de 1050 a 1010 a.C., tá?
que ele reinou. Ele foi sucedido, gente, por Davi, que reinou de 1010 a 970 a.C., que liderou a vitória definitiva contra os filisteus. Vocês lembram da história de Davi, né? Davi que enfrentou o Golias. Se a gente for parar para pensar aí, Davi derrubou o Golias. Davi significava o quê? O povo de Israel, Israel, certo? E Golias era quem? Os filisteus, certo? Então, aí surge aí essa metáfora entre Davi, que matou Golias com uma pedra jogada através de uma funda, né? Que atingiu Golias e ele caiu. Isso no lado bíblico. Mas no lado realmente da história, isso aí nos parece uma metáfora dizendo que Davi, representando o lado de Israel, o povo hebreu, matou, né, derrotou os filisteus, que era aí a figura do gigante Golias, tá? Com a reconquista do território, Jerusalém tornou-se a capital política e religiosa dos hebreus. O terceiro rei, gente, foi Salomão, filho de Davi. O seu governo ele foi de 1770 de 970 até 930 a.C. Salomão concluiu a organização da monarquia, investiu em importantes obras na cidade de Jerusalém. Que obras foram essas? Construiu ruas, palácios e o famoso Templo de Jerusalém, dedicado ao culto ao Deus único. Após a morte de Salomão, a população se revoltou contra os elevados tributos que sustentavam a corte. Nesse contexto, ocorreu, gente, uma divisão social. Constituíram-se, então, dois reinos. O reino de Israel ao norte, dividindo aí a Palestina, né? Que nós conhecemos hoje como Palestina, mas era Canaã. O reino de Israel ao norte, com capital em Samaria, em 722 a.C., foi conquistado pelos assírios, tá? E o reino de Judá ao sul, com capital em Jerusalém. Em 587 a.C., ele foi conquistado pelos neobabilônicos. E quem eram os neobabilônicos? Os caldeus. Muito bem. Os neobabilônicos destruíram o templo de Jerusalém e aprisionaram os hebreus, levando-os para a Babilônia. O cativeiro durou até 538 a.C., quando os persas conquistaram, gente, a Babilônia e permitiram que os hebreus voltassem para sua terra, que foi incorporada como província ao Império Persa. Reconstruiu-se, então, o Templo de Jerusalém. Embora livres do cativeiro, os hebreus perderam sua autonomia política. A região que habitavam tornou-se província. Sucessivamente, os impérios persa, macedônio e romano começaram a conquistar, a invadir esses territórios. Houve ainda tentativa de luta do povo hebreu contra o domínio romano, mas em 70 depois de Cristo, o exército invasor reagiu fortemente, sufocando, a rebelião e destruindo o templo de Jerusalém, o segundo templo de Jerusalém. A partir daí, os hebreus dispersaram-se pelo mundo, tá bom? Eles ficaram sem terra, sem teto, sem nada. É a chamada diáspora hebraica. Eles foram o quê? Espalhados em pequenas comunidades. Preservaram elementos básicos de sua cultura, sua língua e sua religião. E alguns objetos comuns, como retorno à sua terra. E assim, objetivos comuns, né? Alguns objetivos comuns, que era o retorno de sua terra. Assim mantiveram-se como nação, embora não construíssem um estado, tá bom?
Bem, como é que foi essa divisão de Canaã, que nós chamamos hoje de Palestina? A origem das 12 tribos de Israel está descrita na Bíblia, no primeiro livro chamado Gênesis, cuja autoria é atribuída a Moisés, tá? As 12 tribos recebem este nome por serem decorrentes do nascimento dos 12 filhos de Jacó. Quem era Jacó? Neto de Abraão e filho de Isaac, tá bom? E teve um encontro com Deus, certo? Vindo a ter seu nome trocado por Israel. Isso aí tem uma passagem, né? Quando Deus, né, troca o nome de Jacó para Israel, tá bom? Bom, seus 12 filhos se chamaram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Assé, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Bom, apesar desses nomes não corresponderem com exatidão das tribos, certo? A origem de cada uma delas se deu ao fato deles terem liderado tribos nas suas regiões específicas. Bom, sobre a diferença na nomenclatura, ocorreu que as 12 tribos receberam o nome de 10 dos filhos de Israel e 2 dos filhos de José. Entenderam? Muito bem. Que foram abençoados por Israel como se fossem seus próprios filhos. E são eles, Efraim e Manassés. Foi após a saída do povo de Israel do Egito que Deus designou a separação de tribo de Levi, né, para servi-lo no sacerdócio. E justamente por terem esta missão, não teriam um local específico na terra prometida, na chamada Canaã. Então, em seu lugar e no lugar de José, assumiram a condição de tribos, Efraim e Manassés. Entendeu? Eles eram filhos de José. E como Israel colocou eles como filho dele, então eles também deram um pedacinho de terra para os 2 filhos de José. Então, o livro de Êxodo traz a informação de que Moisés liderou a saída do Egito na campanha de seu irmão, na companhia de seu irmão Arão. Era membro da tribo de Levi. Arão era membro da tribo de Levi. Neste livro também, as tribos são contadas, tá? E os líderes nomeados, já evidenciando uma característica política de gestão, ok? Pois algumas das tribos eram numerosas e precisavam se reestruturar. Claro, gente, que uma tribo, né, várias tribos, para uma pessoa só liderar, não pode. Então, essas tribos, elas foram divididas e para cada tribo existia uma pessoa que controlava essas pessoas, ok? Porque vocês sabem que em todo grupo tem que ter um líder. Porque se não tiver um líder, vira bagunça. Todo mundo quer obedecer. Bem, o livro de Josué retrata a conquista da terra prometida, almejada durante os 40 anos que o povo esteve no deserto. E também conta que foi com base nas 12 tribos que se organizaram, né, a fim de dividir a terra, viu? O livro de Reis apresenta esta origem e descreve como as tribos se uniram de forma hierárquica, daí o nome de Reis, tá? Onde lideraram os reis Saul, Davi e Salomão. E foi após a morte do rei Salomão que as 12 tribos se dividiram novamente e passaram a formar 2 reinos,
um formado por Judá e Benjamim, chamado Reino do Sul, que teve Jerusalém como capital, e o outro formado pelas 10 tribos restantes, chamado Reinos do Norte, e Samaria foi a sua capital. Em vista disso, os reinos do Sul e do Norte tiveram seus próprios reis, chegando inclusive a ter alguns atritos, viu? Apresentando forte indício de individualidade entre eles. Então, até hoje, esses povos brigam entre si. Eram parentes, tá? Eram filhos da descendência de Abraão, né? E da descendência também de José, do Egito. E até hoje eles simplesmente brigam, tá? Até hoje. Bom, então, aí no mapa que vocês estão olhando, tá? Aí no mapa que vocês estão olhando, tem as tribos de Canaã do século 10 a.C. E quando esse povo chegou lá, olha quem habitava. Hivitas, arameus, cananeus, filisteus, amalequitas, adomitas, midianitas, moabitas, amonitas. Então, todos esses povos foram expulsos, tá bom? Segundo ali a história de reis, né? Eles foram expulsos para que o povo de Israel pudesse se fixar nessa terra, tá? A tribo de Judá, Simeão, Benjamim, Dá, Efraim, Manassés, Issacar, Zebulon, Asser, Naftali, e Ruben e Gade. Então, essas tribos, elas se fixaram bem aí, sendo que duas no sul, tá? E 10 no norte da Palestina, no norte de Canaã, nessa época, tá bom? Então, a que a gente pode ver aí de cor de rosa, né? Os povos hostis, que eram os hivitas, os arameus, os cananeus, que eles foram expulsos pelas tribos israelitas, tá? Bom, aí isso aqui é uma coisa muito importante também, que foi a criação do Estado de Israel. Vocês lembram que eles ficaram muito tempo perdidos pelo mundo, né? Que foi a diáspora, né? Com a invasão do Império Romano lá, acabaram com as terras dele, tomaram essas terras, então eles tiveram que sair pelo mundo. Então isso significou a diáspora desse povo de Israel, tá bom? E aí o que acontece? Essa criação do Estado de Israel foi depois da Segunda Guerra Mundial. Isso por quê? Porque vocês lembram, vocês já viram isso ali no nono ano, e vocês vão ver também no terceiro ano, que na Segunda Guerra Mundial, os judeus, eles foram exterminados. Existia campos de concentração, campos de trabalho forçado, e também nesses campos essas pessoas eram mortas, né? Só porque eles eram o quê? Judeus. E aí, por uma retratação, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU resolve formar o Estado de Israel. No entanto, essa criação ela foi acompanhada de lutas para a expulsão do povo palestino que habitava a região. Olha aí a história, entendeu? Mas até hoje eles lutam. Por quê? Porque o Estado de Israel ele foi criado dentro do território aí da região da Palestina. Então, os palestinos acharam que foi uma invasão que a ONU fez para dar esse espaço aí para os judeus, para o povo, né, de Israel, nessa época que ficou aí pelo mundo, entendeu? Então, até hoje, eles passam por guerras, por lutas para tomar esse território, entendeu? Do povo israelense, ok? Bem, gente, e aí
A gente viu aqui hoje o quê? O povo hebreu, o legado cultural monoteísta. Isso aí está na página 79. Na aula que vem, nós vamos falar dos fenícios. E depois, na próxima aula, nós falaremos dos persas, ok? Então, esse foi o resumo dos hebreus. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Façam as atividades que eu passar. Entregue para mim com foto lá no WhatsApp. E até a próxima aula. Tchau!